Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31. Um canal feito para você, mulher virtuosa. Já é inscrita no nosso canal? Ainda não se inscreveu? Então já vai logo se inscrevendo. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like. Também não esqueça de compartilhar com pelo menos uma amiga e de deixar aí o seu comentário. Hoje eu quero responder uma pergunta de uma das nossas seguidoras, que é a seguinte: como buscar a restauração e se posicionar no deserto com o marido morando dentro de casa? Essa é uma pergunta que eu acredito que vai tirar a dúvida de muitas mulheres, de muitas que estão buscando a restauração do seu casamento. Então vamos lá. Bom, eu sempre digo que a primeira coisa que uma mulher deve fazer quando ela quer buscar a restauração pelo seu casamento, a primeira coisa a ser feita é perdoar. Porque sem perdão não há restauração. Essa é uma frase que eu carrego comigo, que eu acredito. Sem perdão não há restauração. Tem uma frase da Stormy Omartian que eu gosto muito, que diz assim: o perdão, ele não faz a outra pessoa correta, ele te torna livre. Então a primeira coisa que deve ser feito é o perdão. Independente do que aconteceu, independente do que foi falado, a primeira coisa é perdoar. Independente se a outra pessoa, se o seu marido vai te pedir perdão ou não, independente se ele vai te perdoar no primeiro momento que você pedir perdão ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar e também pedir perdão. Porque acredito eu que casamento nenhum acaba por culpa de apenas uma pessoa. Pode acontecer que uma tenha uma parcela de culpa maior do que a outra, mas a culpa é dos dois, independente do tamanho da parcela ou não. E existe uma grande vantagem quando o marido ainda está morando na mesma casa, e também há desvantagem. A vantagem é que quando a gente decide buscar pela restauração, ela começa primeiro em nós. Isso é fato. Nós temos um grupo no WhatsApp que as mulheres sempre perguntam o porquê que quando começam a buscar restauração, Deus começa a mostrar para elas os defeitos, aquilo que elas erraram. Porque a restauração começa em nós. Primeiro em nós, depois a partir de nós. Então essa é a grande vantagem. Quando Deus ele começa a tratar conosco, quando a gente começa a ser restaurada, simultaneamente, o marido morando dentro da mesma casa, ele vai começar a perceber a mudança. Porque quando nós somos restauradas, quando Deus nos mostra onde estão as nossas falhas, se verdadeiramente estamos buscando a restauração, o que a gente vai fazer? A gente muda. Assim aconteceu comigo. Então a primeira coisa que eles começam a perceber é a mudança em nós gradativamente. Coisas que a gente implicava antes, a gente passa a não implicar mais. Coisas que a gente achava muito relevante, muito importante, a gente passa a não dar mais importância, porque a gente aprende a confiar no Senhor. Então essa é a grande vantagem. O marido começa a perceber e começa a ver uma nova mulher que está ali dentro de casa. Mesmo que ele não esteja junto com essa mulher, mas não tem como não perceber a mudança que começa a partir da restauração pessoal. Então essa é a grande vantagem. Agora, tem também a desvantagem. Qual que é a desvantagem? E eu acho que essa é, digamos que a mais difícil. Por quê? Os dois já estão separados, ou seja, nenhum deve mais satisfação para o outro, certo? Porém, tá cada um na sua casa, tá os dois na mesma casa. E não como muitos, né? O marido ou a esposa vai embora e aí um não vê o que o outro tá fazendo. Então a desvantagem é que você vai ver muita coisa e você vai ter que ficar calada. Porque afinal de contas, vocês estão separados. E é aí que o Senhor ele trabalha em nós o domínio próprio e a sabedoria. É onde nós temos que buscar muita sabedoria e domínio próprio. Porque nós vamos aprender a confiar no Senhor de tal maneira que a gente passa a não importar com nada mais. Passa a não importar com a hora que chega, com a hora que sai, com quem estava ou quem esteve.
o que está fazendo, principalmente no celular, que é aí a grande briga de muitas esposas. Infelizmente tem sido a causa de muitas separações, de muitos divórcios, porque as pessoas elas não sabem lidar com a tecnologia e abusam das informações, enfim, querem viver uma vida virtual e não uma vida real. Então essa é a desvantagem que nós precisamos trabalhar, essa desvantagem, porque a gente vê muita coisa que a gente não vai poder falar nada, e isso é o próprio Deus, acredito que o próprio Deus trabalhando em nós o fruto do Espírito. Eu não canso de dizer que nós precisamos buscar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 tem que ser o nosso texto diário. Nosso texto diário. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé. Todos os frutos que o fruto do Espírito produz em nós, nós precisamos ter. Então, muitas vezes nós pensamos assim, mas isso é injusto. Talvez seja, no nosso ponto de vista, mas quando nós decidimos perdoar, e quando eu digo isso, muitas pessoas entendem que perdoar é esquecer o ocorrido, esquecer o fato. Na verdade, perdoar não é de maneira nenhuma esquecer, porque o nosso cérebro, naturalmente, ele não foi programado para esquecer. Perdoar é você rasgar a dívida, assim como Jesus fez. Jesus, quando ele nos justificou na cruz, ele rasgou a nossa dívida. Nós devíamos um valor tão absurdo, tão alto para Deus, que nós jamais conseguiríamos pagar. Mas o que Jesus fez? Ele pagou por nós o preço na cruz. Então perdoar é rasgar a dívida, dizer, olha, você não me deve mais nada. Ainda que você sabe que aquela pessoa ela não te pagou, mas você decidiu rasgar aquela dívida. Então isso é perdoar. A primeira coisa que você precisa decidir quando buscar a sua restauração é perdoar. E acredito que essa seja a dúvida de muitas mulheres, como se posicionar aí no deserto da busca da restauração quando o cônjuge ou quando o marido está morando na mesma casa. Muitas usam o desprezo, muitas usam o isolamento. Eu não aconselho a fazer isso. Porque usando o desprezo e o isolamento, você simplesmente anula as chances de uma reaproximação. É claro que você não vai aceitar que você seja tratada como qualquer pessoa. Eu digo que o bom senso, ele cabe em qualquer lugar. O bom senso, a educação, a gentileza, cabe em qualquer lugar. E também vale ainda ressaltar aqui, se você não está preparada para buscar pela restauração com o seu marido morando dentro da sua casa, converse com seu marido e vê qual é a melhor maneira de vocês resolverem a situação. É claro que sempre buscando orientação do Espírito Santo. Irmãs, eu digo que o Espírito Santo é o nosso melhor professor. Jesus ele disse que ele iria para o Pai, mas ele iria enviar um Consolador. E esse Consolador nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que o Espírito Santo faz. Quando nós buscamos a sabedoria, quando nós buscamos a orientação do Espírito Santo, nós conseguimos orientar as pessoas e primeiro nos orientar também. Porque às vezes nós não estamos preparados para conversar naquele determinado momento. E a gente quer resolver do nosso jeito e acaba piorando ainda a situação. Então vai aí essa dica, esse conselho para você, mulher, que está buscando pela restauração e está vivendo com o cônjuge dentro da sua mesma casa. Talvez em quartos separados ou até sem se falar. Mas procure manter a paz dentro da sua casa, a harmonia, porque principalmente para o casal que tem filhos, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial. Os dois viverem separados e ainda viverem brigando, um querendo monitorar a vida do outro e querendo
sabendo que não tem mais, digamos que, direitos, mas um quer monitorar o outro e por aí vai, acaba que fica com brigas. E a mulher de Deus, a mulher sensata, a mulher sábia, ela não age dessa forma. O apóstolo Pedro, ele disse que a mulher, ela ganha o seu marido sem palavras, somente através do seu testemunho. O seu trabalho é orar e confiar no Senhor. Você acredita que Deus pode restaurar? Então pronto, então entrega nas mãos do Senhor e deixa Deus fazer. Talvez você possa dizer assim, mas depois que eu comecei a buscar a restauração, parece que as coisas pioraram. Sim, talvez elas vão piorar e piorar muito. Porque é assim que Deus faz. É como uma faxina, a gente bagunça tudo para depois organizar. É assim também que Deus faz. Então simplesmente ore, confie, busque primeiro a sua restauração pessoal, depois a restauração do seu casamento, que vai acontecer simultaneamente. Você pode ter certeza. Eu já passei por essa situação e eu aprendi que não adiantava buscar pela restauração se primeiro eu não fosse restaurada. Enquanto eu me importava com as pequenas coisas ou com coisas que era só o Espírito Santo que era capaz de transformar, eu perdi muito tempo. Mas depois que eu passei a confiar no Senhor e deixar que Deus fosse o meu advogado, fosse o meu juiz, fosse o meu professor, o meu orientador, eu consegui mudar e mostrar a minha mudança através do meu testemunho, através da minha vida diária com Deus, do meu relacionamento com Deus. Assim, o meu marido foi vendo em mim essa mudança e também teve o desejo de mudar. E assim o Senhor completou a sua obra. Amém? Espero ter respondido aí a pergunta da nossa irmã. E se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, porque nós vamos sim fazer vídeos respondendo a sua pergunta. Mais uma vez eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva. Não esquece de deixar o seu gostei, porque para nós é muito importante. O YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e vai mostrar ele para outras pessoas. E quem sabe tem uma mulher precisando hoje ouvir esse vídeo para que ela comece buscando da forma correta a restauração aí do seu casamento. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até o próximo vídeo.